Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 4 de maio de 2022 e nós tivemos aí o pregão de quarta-feira. Lembrando que os estudos não são recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. No pregão de hoje, o mini índice ele fez um leve movimento de alta até a média de 8 períodos, sendo que as médias elas também funcionam como linhas de tendência, né? Afinal de contas, elas são também referência, né? Quando os preços estão em tendência. Então, podem ver que quando os preços começaram na tendência de baixa, aqui em cima, logo após cruzar abaixo das médias, as três médias, né? A média das quatro, né? A média de 3, de 8, de 20 e de 200 períodos, né? Os preços eles seguiram fazendo movimentos de correção na média de 8 períodos, tá? O pregão de hoje fez com que a média de 8 desse uma leve quebrada, né? Uma leve inclinada. Ela não perdeu essa inclinação total, ela está tentando virar. Pode ser até que os preços possam até conseguir romper a média de 8, indo até a média de 20. A gente tem que ficar de olho nos indicadores, né? Aqui no DMI, o DI- tem que permanecer acima do DI+, tá? Mesmo que faça um movimento de correção até a média de 20 ou de lateralização, o DI- tem que permanecer acima. Aqui no DD Index, a média mais longa, a amarela, acima da média do eixo 0 e a média mais curta abaixo, tá? O estocástico ele fica quicando, né? Quicando nas mínimas. Então ele está nas mínimas, e o TRIX, que é o indicador mais suave, virado para baixo, abaixo do eixo 0. Quando ele está dentro do campo negativo, é que ele mostra que as forças da tendência de baixa estão ocorrendo, tá? Os preços estão empurrando a banda de Bollinger, né, para baixo, né? Chegamos aqui numa região de suporte em 106.424, e onde os preços agora se lateralizam. Mas os indicadores mostram que a tendência de baixa está forte. Essa linha branca no DMI é o ADX, ele mostra a força da tendência, ele está em 55. Né, para vocês terem uma ideia, o mínimo ideal é 30. Né, ele está quase que o dobro, então ele está mostrando que é uma força muito grande. Tá? Sem contar que nós temos também aqui, ó, né, este pullback. Tá? A gente sabe pela literatura que assim que um suporte ou uma resistência, suportes estão abaixo do preço, resistências estão acima. Então, assim que um suporte ou resistência importantes são rompidos, os preços fazem o chamado movimento de pullback, né? Então aqui, por exemplo, romperam, né, esse suporte importante. É um suporte que já havia sido formado anteriormente, né? Esse aqui no caso é um suporte fixo, né, onde os preços pararam de cair nessa região, né, que foi convencionada aí pelos que negociam no mercado, e o preço, né, depois que ele rompe, ele volta até essa região, né, geralmente ele bate nela, digamos assim, para depois retomar a tendência de baixa. Tá? No mini dólar nós tivemos também um movimento de correção, e no caso do mini dólar ele chegou a romper abaixo da média de 8, mas ele ainda está segurando numa região de suporte, né, formada por esse fundo anterior. Mas a gente também olha para os indicadores e vê que o DI+ continua acima do DI-, aqui é o contrário, né, do índice, né, o DI+. Aqui também é o contrário do índice, né, a média mais curta que está acima e a mais longa está abaixo. O estocástico, ao invés de estar quicando aqui embaixo nas mínimas, ele está quicando, né, batendo nas regiões superiores. E o TRIX virado para cima nas regiões positivas, acima do eixo 0. Então, todos os indicadores alinhados mostrando tendência de alta. O movimento de correção, que é esse movimento de queda, ele faz parte da tendência, tá? Porque já como, né, já preceitua aí Charles Dow, né, na teoria de Dow, né, a tendência de alta, por exemplo, é formada em topos e fundos ascendentes, né, um acima do outro, tá? Vamos ver aqui o SP500. O SP500 também fez um movimento de correção, né, na média de 20 períodos, mas também DI- acima do DI+, média mais longa acima, mais curta abaixo, estocástico quicando e TRIX no campo negativo. Então todos indicando ainda permanência da tendência de baixa, tá? Dos papéis que mais subiram
ARI3 subiu. Esses papéis que estão aqui na minha grade de cotações são todos os papéis que compõem o índice Ibovespa e o índice Small Caps. Tá? São cerca de 170 ações, mais ou menos. Tá? Ou um pouco mais, né? E aí, dentre esses papéis, né, eu sempre olho o que mais subiu e o que mais caiu. Esses papéis, eles têm a maior liquidez, né? Ou seja, eles são os mais negociados. E eles também fazem parte das melhores ações, né, que estão negociadas e listadas na Bolsa de Valores do Brasil. Tá? A ARI3 fez um movimento de correção, o DI- ainda está muito acima do DI+, e todos os outros indicadores também alinhados. Olha como o TRIX está no campo negativo, lá em menos 1,20, tá? Muito negativo. Então é apenas uma correção para a retomada da queda. RANI3 rompeu essa região de resistência, né, que eu havia mostrado, tá? E aí eu havia falado, ó, se romper aqui, podemos ter um padrão altista. Agora eu prefiro o seguinte, né, ele subiu, vamos aqui no gráfico de 1 hora, olha só, ele subiu rompendo, e aí o que é ideal é você esperar o movimento de correção agora, tá? Correção até as médias e retomada do movimento de alta aqui no gráfico de 1 hora, tá? Se você quiser, você pode entrar na confirmação do pivô, tá? Esse setup seria acionado aqui embaixo também, ó. Nós tivemos uma confirmação do pivô aqui embaixo. O que é confirmação de pivô? Aqui, ó, vamos lá. Aqui foi um pivô, aqui foi o topo, aqui foi o fundo, tá? E a projeção aqui no caso é 8,34, tá? Então, olha só, nós temos um fundo, um topo mais alto, um fundo mais alto, e aí quando os preços rompem o último topo formado, nós temos a confirmação do pivô, tá? E aí o stop técnico deste setup é abaixo do fundo formado. Então, essa era uma resistência importante, uma resistência que os preços por 3 vezes testaram, tá? E não conseguiram romper. Então, o mais seguro era não ter entrado, era o mais seguro. Aqui deu certo? Quem entrou aqui deu certo? Deu. Até agora deu certo. Só que você não trabalha com aquilo que, pela sorte, dá certo. Você trabalha com padrões gráficos que têm a maior probabilidade de ocorrer. Então, de dar certo, né? Então, o que acontece? É melhor esperar um segundo pivô aqui em cima, tá? E assim como lá embaixo, né? Supondo que o suporte vai ser aqui, a entrada vai ser também, né? Na rompimento aqui em cima, na região de 7,55, com o stop abaixo do fundo, né, projetado aí o alvo para cima na região de mais ou menos 8,81, se aqui for o fundo, tá? Então esta é a melhor configuração para este papel. Do que você ter entrado aqui no gráfico diário, né, ele forma o candle baixista aqui, e ele abre em gap de alta e tem um candle baixista de força enorme. Isto daqui mata qualquer padrão gráfico altista, tá? No meio você não tem um padrão gráfico de compra, um candle de força de venda, tá? É incompatível com o padrão gráfico. Então como é que você vai trabalhar, né, aqui compra com este candle, né? O melhor é esperar também mesmo um rompimento, tá? E para trabalhar com esse papel. PTBL3 em movimento de correção, mas na verdade ele está dentro de uma lateralização. Os fatores que evidenciam isto principalmente o DMI, tá? O DMI, ó, o DI- e o DI+ estão embolados, né, cruzando repetidamente. Eles não estão afastados, né, como neste momento aqui anterior. E o ADX está baixo, está em 19. O mínimo é 30 para uma tendência. Então, quando o ADX está baixo, não importa se o DI- ou o DI+ está acima. Não há força suficiente para levar esse papel para cima ou para baixo. Então, ele está em movimento lateral. Dos papéis que mais caíram, Moodle 11 caiu, mas teve aqui, ó, uma certa defesa por parte dos comprados, tá? Ele está em super tendência de baixa. E o ideal é ir no gráfico de 60 minutos. Olha só, baita candle barra elefante,
fez um gift, mas aí os preços voltaram. Se voltar, segurar na média de 20 e voltar a cair, de preferência com o candle de força, um candle barra elefante, beleza. Porque o ADX está em 27, ele está baixo, tá? Não está alto não, ele está baixo. Então assim, é temerário, tá? Entrar vendido nesse papel. MRFG3 caiu forte, rompeu aqui também. Fez uma correção aqui, mas havia violado a média de 8. Quando fica muito confuso, né, não fica muito simétrico, porque, por exemplo, aqui, se não tivesse rompido acima da média de 8, seria uma super tendência de baixa legítima, né, o padrão simétrico e tudo mais. Como não é, o ideal, de novo, gráfico de 1 hora. Né, gráfico de 1 hora, aqui ó, nós tivemos o breakout na ponta vendedora. Né? Olha só, eles caíram, andaram de lado, quando se aproximou da média de 20 teve um candle de força, né? Aí esse aqui foi um padrão baixista bacana, legal. Agora é esperar esse padrão ocorrer aqui de novo. Aí tem gente que fala, aí vamos supor que o preço vira para cima e fecha acima da média de 20. Aí, né, a pessoa às vezes chega e fala, não ocorreu o que você falou e tal. Olha, se não ocorreu, então é melhor você não ter vendido aqui, porque senão você ia tomar um stop. Tá? Porque é o seguinte, as pessoas ficam querendo entrar, achando que tem que pegar o movimento aqui, ó. Uma tendência, ela não dura um dia, tá? Eu até escrevi, eu escrevi na semana passada um texto, onde o título do meu texto foi: o preço de um dia define alguma coisa? Não define, tá? Então assim, você tem que entrar aí na tendência, tá? Na tendência de baixa. Valeu a pena quem vendeu aqui em cima na região de R$20 e está vendido até agora na região de R$16. Beleza, vale a pena isso. Não é você pegar um candlestick. O pessoal, isso aqui é muito importante, tá? O pessoal tenta pegar o price action ensinado pelo Walbrooks, que é um price action muito mais ligado com o scalping, e trazer para o swing trade. O swing trade é uma modalidade diferente de scalper, tá? Existem 4 modalidades: o scalping, o day trade, o swing trade e o position trade. O scalping, ele dura segundos ou pouquíssimos minutos, tá? A questão assim, você pega como referência um candlestick do gráfico de 2 minutos, do gráfico no máximo no gráfico de 5 minutos, mas é um candle. Então assim, e é barra por barra, candle por candle que você vai analisando. Você fazer isso aqui no swing trade, principalmente na ponta vendedora, que você tem que alugar o papel para você ficar posicionado, você vai ter um custo enorme para permanecer durante muito pouco tempo na operação. Então não vai gerar um lucro razoável. Você vai mais perder do que ganhar, mesmo que você acerte o lado do trade, tá? Então, por exemplo, você vai ler aqui, ó. Este candle, aqui no livro do Walbrooks, né, são 3 volumes enormes, né? Enormes, mais de 500 páginas, são 3 volumes de capa dura, né? Lançada aí pela editora Time, do Márcio Noronha, traduzido aí do inglês. E aí você vai lá na página 159, esse candle aqui é o candle de força nesse padrão, tá? E aí você entra vendido aqui. Tá. Aí faz um candle de reversão. Você já sai comprado. Você já sai da operação. Você gastou com aluguel. Você gastou com venda. Você teve que ter margem. Então, assim, não compensa. Tá? Não compensa. Você tem que entrar no padrão gráfico de tendência. Aqui seria interessante se tivesse segurado abaixo da média de 8 e voltado a cair. Não foi o que aconteceu. Paciência. Tá? Paciência. É melhor você ir no gráfico de 60 minutos. E esperar uma correção aqui, ó. Aqui teve um power breakout, beleza, bonito, com um potencial grande, tá? E aqui, ó, a sua entrada seria, sua venda seria mais ou menos aqui, em 17,61, com o stop aqui, ó, acima da média de 20, tá? Acima, vamos colocar aqui acima do candle, acima da máxima, ó. Cravou a mínima, cravou. Eu coloquei aqui, ó, porque este candle, ele foi a máxima dessa lateralização. Tá? O Power Breakout é assim. Você coloca o stop, a entrada, aqui no caso de venda, abaixo da mínima dessa lateralização e o stop loss, que é a ordem de compra, acima da máxima, tá? E aí foi, ó, aqui projetando 2 vezes,
né, deu 8,30%, 16,33. Cravou. Preço veio, acionou sua ordem e voltou, tá? Então esse Power Breakout foi beleza, bacana. Agora lá no gráfico diário, a média de 20 está lá em 19,47 e seu preço está lá em 16,36. Quase R$4 de diferença, é muito, muito grande. Os preços estão muito esticados, tá? E por fim, BLAU 3 também está numa formação de uma perna de baixa, numa super tendência. De novo, eu prefiro fazer isso aqui, ó, ir no gráfico de 1 hora e esperar uma correção, tá? Olha só, aqui teve uma correção na média de 20, caiu, aqui ameaçou uma reversão. Se você estava vendido, o seu stop foi acionado, tá? E aí ele voltou a cair, fez um repique, uma correção na média de 8, voltou a cair, caiu, aí ele fez uma lateralização, caiu, e aí fez esse candle de força. Os melhores momentos para você entrar é quando tem um candle de força. Então é o seguinte, você tem dúvida, por exemplo, os preços estão aqui, ó, dentro dessa janela, tá? Beleza, eles estão dentro dessa janela. Aonde que eu vou vender aqui? Eu vou vender abaixo desse suporte, eu vou vender abaixo daqui. Você pode esperar um candle de força, igual aqui, ó, foi um candle de força e você pode vender abaixo dele, tá? Você pode vender abaixo dele e projetar 2 vezes esse candle. Então você pode ter como referência o candle, né? E aqui, ó, o seu stop estaria aqui em cima com o seu alvo lá embaixo, tá? E aí você continua vendido ainda. Então é essa, né? Porque às vezes fica confuso. Ah, ele teve uma lateralização, olha só, ele teve uma consolidação aqui, ó, né? Aí a entrada seria aqui abaixo da mínima com o stop aqui em cima. Tá, às vezes fica difícil, às vezes no momento em que as negociações estão sendo formadas, você não viu, ou, né, aí formou esse candle de força, você acha que já está atrasado. Não, esse candle de força ele pode ser referência também, tá? Ele é uma boa referência, inclusive, ok? Então esses foram os estudos de hoje, né? Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.